De repente, alguém que passou pela sua vida ressurge e diz para você que em algum momento você fez a diferença na vida dela. Como é que você receberia essa notícia? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E o assunto de hoje surgiu numa conversa com um amigo que me disse que no último aniversário dele, uma prima que ele não via há muito tempo, quando ligou para dar os parabéns, disse para ele que durante o momento da vida dela, ele fez a diferença para ela. Ele tocou ela de alguma forma, em uma situação muito especial, muito específica. E ele então quis saber qual era. E ela disse para ele: eu não sei se você sabe, mas foi você que me ensinou a andar de bicicleta. Você foi, de certa forma, o herói da minha infância. E ele ficou muito emocionado com aquilo, porque ele falou: Celso, eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava desse fato, de ter em algum momento ensinado a minha prima a andar de bicicleta. E aí eu parei para pensar quantas vezes a gente faz a diferença na vida de alguém, a gente diz alguma coisa para alguém e que depois a gente se esquece, mas essa pessoa, ela sempre vai se lembrar. E é muito legal quando ela tem a oportunidade de te dizer isso, de se reencontrar com você e contar que você, em algum momento, fez a diferença na vida dela. E veja que história bonita. É muito legal. Eu, por exemplo, que tenho uma ligação com bicicleta, com andar de bicicleta, era uma das minhas brincadeiras preferidas na infância. Eu fiquei tentando me lembrar quem é que me ensinou a andar de bicicleta. Eu acho que, no fundo, foi o meu pai, que tinha aquelas rodinhas, depois ele tirou uma das rodinhas, até que tirou as duas e eu consegui me equilibrar. O meu pai andava muito de bicicleta. Mas olha que lembrança especial dessa menina, né? Da prima desse meu amigo. E, aliás, obrigado, Luiz, por você ter dividido essa história comigo. Eu achei muito bonita. E depois ele ficou se questionando e pensando assim: será que se eu tivesse a oportunidade de me reencontrar com outras versões de mim, com outras situações em que eu toquei a vida de alguém, que histórias eu gostaria de ouvir, né? No que eu mexi com as pessoas? No que é que eu emocionei as pessoas? Que acolhimento que eu dei e que eu até acabei me esquecendo e que se tornou algo tão especial para essa pessoa a ponto dela lembrar até hoje. E aí eu fiquei tentando me lembrar de situações que eu vivi nesse sentido. E eu já tive, felizmente, o retorno de algumas pessoas que me disseram, eu lembro de uma mulher há pouco tempo, de uma moça, sei lá, talvez tenha isso uns 4 ou 5 anos, foi logo que eu entrei no Instagram, eu já entrei no Instagram bem mais tarde, e ela me achou ali, ela também é jornalista, eu não lembrava, ela trabalhou comigo numa redação que eu trabalhei de TV durante quase 5 anos, e ela falou: nossa, Celso, eu me lembro da gente conversando, de você, logo que eu cheguei, de você me perguntando quem eu era, de onde eu vinha, o que eu esperava da profissão. Ela estava fazendo faculdade de jornalismo, era estagiária nessa televisão que eu trabalhava, e ela falou: e eu lembro de você falar comigo com muita calma, me perguntar de onde eu era, quais eram as minhas ambições com a profissão, e você me recebeu bem, e você era uma pessoa bem-humorada, e você brincava, até para descontrair ali o clima, às vezes de muita tensão, de muita correria. E eu confesso que no caso específico dela, eu não me lembrava disso. Eu não me lembrava desse momento. Ao mesmo tempo em que, particularmente, quando eu já estou num lugar e alguém chega novo, como eu sempre tenho muita dificuldade de chegar, eu acho que até hoje, é sempre muito bom quando alguém te acolhe,
Quando alguém te olha, quando alguém te põe no colo e diz assim, olha, calma, você está chegando agora, o que você precisar, a gente está aqui, pede ajuda, grita por socorro que a gente vai te ajudar. E eu acabo fazendo isso e fiz isso ao longo da minha carreira durante muito tempo com várias pessoas que foram chegando, né? Cair numa redação, por exemplo, de jornalismo e de televisão ainda é um negócio muito maluco. E eu lembro de ser solidário com as pessoas, de brincar, de fazer piada, mas também de tentar dizer, olha, calma, se você está nervoso, se você está com medo, calma, né? E eu lembro que eu vi isso dela, ela na verdade mandou um texto, né, uma mensagem por direct, e eu falei, poxa, que legal que eu de alguma forma, se não fiz a diferença, pelo menos fui uma lembrança marcante na vida de alguém. Mas realmente esse assunto me tocou muito, porque esse meu amigo conta que ela falou, você foi meu herói. Com toda a simbologia que significa você ter um herói, né? Você considerar alguém um herói, olha que especial, né? Olha que especial, às vezes a gente que se sente tão fraco, tão cansado da loucura do dia a dia, tão às vezes literalmente se arrastando porque está cansado, porque tem um monte de coisa para resolver, porque não conseguiu resolver metade das coisas a que tinha se proposto, e de repente vem alguém do teu passado, ou que já passou, né, pela sua vida e você nunca mais viu, e te diz que você foi o herói da vida dela. É muito bonito, né? É muito tocante. Isso prova de que a gente ser gentil e ter escuta para o outro tem uma recompensa, né? Mesmo que isso nunca chegue até a gente sempre vai ter a certeza, de alguma forma, de que a gente fez o nosso melhor, de que a gente acolheu alguém, de que a gente estendeu a mão para alguém, de que a gente teve um olhar para alguém. Eu lembro de, às vezes, ainda falando de redação, das vezes em que eu fui procurar trabalho, principalmente no começo da minha carreira, eu lembro de chegar nas redações, que é um ambiente corrido, meio doido, meio cheio de barulho e de informação, e não, redação é o tipo de lugar que não dá para você receber uma visita, né? Para você, geralmente as conversas acontecem numa sala separada, mas na redação não dá. E eu lembro que todas as vezes que eu cheguei numa redação e eu cruzei com algum olhar que era um olhar de acolhimento, que era um meio sorriso, que era uma coisa de dizer, de cumprimentar e às vezes até de perguntar quem é você veio falar com quem. Isso também já me aconteceu, assim como eu já fui recebido de forma muito fria. Eu lembro das pessoas que quando eu pisei numa redação pela primeira vez, elas foram carinhosas, que elas foram, às vezes com um sorriso, às vezes de olhar você, sentir que você está literalmente se sentindo um peixe fora d'água, a pessoa olha para você e fala assim, oi, tudo bem? Você está perdido? Quem que você está procurando? Isso aconteceu comigo várias vezes, porque eu rodei tudo que é redação, por exemplo, de TV, na época que eu queria muito ser repórter, e em algumas eu encontrei esse olhar de acolhimento, em outras não. Mas nas que eu encontrei, eu posso às vezes não lembrar exatamente o rosto dessas pessoas e muito menos o nome, mas eu lembro da situação. Eu lembro de todas as vezes, aliás, isso me toca muito, quando eu reparo alguém reparando em alguém, alguém parando para dar atenção a alguém. Eu reparo muito, às vezes, uma pessoa chegando num lugar, se ela cumprimenta, se ela dá bom dia, se ela acolhe, se ela tem alguma manifestação de carinho. Então, que a gente olhe com muito cuidado para as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa um dia ser surpreendido com esse depoimento. Você foi importante na minha vida. Você fez a diferença na minha vida em algum momento. Você foi meu herói. Você me ensinou a pular o muro, ou você me ensinou a andar de bicicleta, ou você me ensinou a, sei lá, descascar uma laranja, ou a perder o medo do escuro. Enfim, essa história me tocou bastante e eu queria dividir com vocês. E eu queria saber de vocês também o seguinte,
Se vocês tivessem que ser surpreendidos, se vocês fossem surpreendidos por alguém falando alguma coisa de vocês, sobre o que vocês provocaram na vida dessa pessoa, que situação envolveu você e essa pessoa e que ela lembra com carinho até hoje, que situação seria essa? Do que é que vocês gostariam de ser lembrados? Pela gentileza de vocês, pelo bom humor de vocês, pelo acolhimento de vocês? Digam para mim, pelo que vocês gostariam de ser lembrados e surpreendidos com um depoimento como esse que meu amigo recebeu. E é isso. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Adoro quando vocês contam uma história pessoal, uma experiência pessoal de vocês. Isso tem acontecido nos vídeos. Isso me deixa muito feliz. É sinal de que essa troca ela atinge o objetivo, né? Para que eu também descubra muitas coisas em comum com vocês. Então é isso. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.